Bom dia, estou aqui testando aqui. Hoje, dia 17 de julho, muito bom dia para quem estiver aqui com a gente. Vou tentar apresentar para vocês um projeto novo hoje. Vou estar convidando alguns colegas. Vou me apresentar, vou apresentar para vocês o projeto que a gente está tentando mostrar agora. Para quem não me conhece, sou Adriano Holanda, professor da Universidade Federal do Paraná. Vou estar convidando agora o professor Crisóstomo Lima do Nascimento, da Federal Fluminense, nosso parceiro. Assim que ele entrar aqui, vou apresentar para vocês um projeto que é uma parceria. Chegou aqui. Vamos ver. Aguardando o Crisóstomo entrar aqui. Então, isso aqui é uma proposta que a gente vai estar iniciando hoje. Espero que hoje seja o nosso primeiro encontro. Nosso, estou falando no plural, exatamente porque eu quero apresentar para vocês qual é a nossa ideia. Né? Nós somos que grupo é esse? Quem somos nós? Nós somos o grupo de trabalho chamado Fenomenologia, Saúde e Processo Psicológico. Somos todos professores de pós-graduação na ANPEP, somos todos professores de pós-graduação em vários programas do Brasil. A maioria de nós da psicologia, mas alguns são de outros programas de filosofia, de educação, de saúde. E nós estamos juntos desde 2018. Nós, inclusive, criamos uma Associação Brasileira de Psicologia Fenomenológica, portanto, somos todos pesquisadores e temos muito interesse em discutir fenomenologia, em discutir fenomenologia e psicologia, fenomenologia e pesquisa, fenomenologia e clínica, enfim. Então, a nossa ideia aqui é exatamente estamos começando a fazer um bate-papo, começar a fazer uma interlocução. Minha câmera não está virando. E o Crisóstomo já está quase chegando. Já escuto. E a gente já tem aí um bate-papo, a gente tem um bate-papo entre nós, mas fica muito preso no núcleo. E já que nós estamos tentando aproveitar o ensejo da pandemia, então vamos nos engajar aqui numa proposição de tentar publicizar um pouco mais as nossas pesquisas. Eu acho que um dos comprometimentos que a gente tem é exatamente o fato de que, deixa eu botar ele aqui de novo, é exatamente o fato de que a gente tem que publicizar, tem que democratizar e a gente tem que mostrar aquilo que a gente tem feito. Nós somos um grupo de pesquisadores extremamente diversos. A gente vai começar o bate-papo hoje para vocês tentarem entender um pouco dessa diversidade. A proposição que a gente tem hoje é de começar a discutir filosofia, fenomenologia e clínica. E espero que isso se torne uma coisa um pouco mais dinâmica, um pouco mais continuada, porque eu acho que é importante vocês conhecerem os profissionais que têm trabalhado com essa temática já há um bom tempo. Estou esperando aqui, tentando conectar. Enquanto isso, eu vou mostrando para vocês que esse primeiro bate-papo aqui, ele é uma conversa preliminar que está sendo uma parceria entre dois núcleos de trabalho. O meu laboratório, coordeno um laboratório de fenomenologia e subjetividade aqui na UFR, Latfeno. Quem quiser conhecer mais, é só entrar no nosso site, latfeno.com.br. E o Crisóstomo, daqui a pouco vai estar entrando aí, está com o núcleo dele, na Universidade Federal Fluminense, núcleo de psicologia fenomenológica existencial. Como eu falei para vocês, nós somos um grupo de pesquisadores do Brasil, nós reunimos 12 grupos de trabalho, 12 programas de pós-graduação do Brasil inteiro. Nós temos professores das 5 regiões do país, nós temos representantes de todas as regiões, do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte e do Sudeste. E
como nós trabalhamos com mestrado e doutorado, nós nos reunimos a cada 2 anos, para quem não conhece a ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa, Ensino e Pós-Graduação no Brasil. Nós nos reunimos 2 em 2 anos. Só um instantinho aqui. Nós nos reunimos de 2 em 2 anos. Esse ano deveríamos ter nos reunido e por conta da pandemia o foi cancelado, provavelmente vai acontecer online, estamos ainda na expectativa. E então a gente acabou tendo que migrar para o âmbito virtual, estamos aqui tentando nos adaptar a essa nova vida. Sim, Nós o que eu tô estamos querendo aqui dizer nos quando debatendo coisar, já tem coisa. com as tecnologias. Apesar de estou tendo um pouquinho de dificuldade com a câmera. Enfim, enquanto ele não consegue se conectar, vou tentando então apresentar para vocês o nosso trabalho. Né? Para quem não nos conhece, nós do Laboratório de Fenomenologia e Subjetividade somos um grupo certificado pelo CNPq desde 2011. Então é um grupo que trabalha com pesquisa, ensino e extensão. Nós acabamos desenvolvendo um projeto também desde 2009, que foi o desenvolvimento dos Congressos Sul-Brasileiros de Fenomenologia, que acabou migrando, desenvolvendo, crescendo, e hoje é o Congresso Brasileiro de Psicologia e Fenomenologia, e já estamos na segunda edição do Congresso Internacional de Psicologia, de Fenomenologia e Psicologia. Hoje nós temos a grata satisfação de conseguir congregar 2 grandes grupos de pesquisadores no Brasil. O grupo de Fenomenologia da ANPOF, que é da Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Filosofia, coordenado pelo professor Claudinei, da UniOeste, também do interior do Paraná, e eu que coordeno o grupo de Psicologia, que é o grupo vinculado à ANPEP, né? Eu que sou aqui da Federal aqui de Curitiba. E ano que vem, se tudo der certo, a gente volta a fazer o nosso congresso aqui em Curitiba. E a ideia é que a gente continue discutindo isso. O Crisóstomo está aqui. Vamos lá, vamos ver se vai. Vocês conhecem Lady Murphy, né? Exatamente isso daí. Quando a gente estava tudo pronto para começar, tivemos um probleminha. Adriano, você me ouve? Bom dia. Escutamos. Bom dia. Escutamos, só não vemos. Eu estou aqui, você falou bem agora, né, sobre nos debatermos aí com esses novos modos tecnológicos. Eu vivencio isso de modo muito intenso e real, viu? É um verdadeiro debate. É um debatimento realmente muito grande. Eu estou aqui com a minha câmera que não está conseguindo fazer uma reversão. Eu vou fazer uma troca de aparelho aqui, volto em 1 minuto, eu creio que eu consiga, tá bom? Eu já Então, retorno. beleza. Enquanto isso aqui, eu vou Pode continuar aqui a bater um papo com o pessoal. nossa apresentação. Tá certo, tá certo. Eu acabei não conseguindo acompanhar muito bem o pessoal aqui que estava entrando, mas certamente... Tenho aqui quase certeza que eu tenho alguns dos meus colegas do nosso GT que estarão aqui presentes e logo já de antemão indico que, como a nossa ideia é estar começando um bate-papo hoje, e eu tenho certeza absoluta que a proposta desse bate-papo de hoje não se encerra em 40 minutos, não se em 80 minutos, e não vai se encerrar... Opa, chegamos aqui na hora. Então, eu estava falando que esse nosso bate-papo, isso eu já tinha conversado com o Crisóstomo anteriormente, a gente não daria conta de uma nem de 5 lives, provavelmente em 85 a gente consiga dar um pontapé inicial, né? Tá me escutando, Crisóstomo? Tô, agora eu acho que eu consegui. Beleza. Então vamos lá. Então agora vamos definitivamente começar oficialmente. Bom dia, obrigado por você ter topado. Crisóstomo, gente, é um companheiro já de interlocuções e um dos membros do nosso GT. E entre idas e vindas de bate-papos e bate-papos, de preocupações, né? Nós somos
docentes de graduação, docentes de pós-graduação, orientadores, supervisores de estágio, orientadores de pós de mestrado, doutorado. Então a gente está aí completamente entranhado nessa discussão. A proposta de hoje era a gente começar um bate-papo em torno de fenomenologia e clínica. Mas antes de eu fazer a primeira questão, eu vou fazer um bate-bola contigo, né? Aí a gente vai dialogando. Queria que você, então, se apresentasse, pessoal. Então, eu retribuo, viu, Adriano, os agradecimentos aí, inclusive pelo convite, pela ideia da gente estar conseguindo aí implementar, né, dar os primeiros passos aí nessa ideia de uma integração mais ampla dos nossos núcleos de pesquisa, como você bem falou, né, que tentamos pensar aí dentro da psicologia, num diálogo com a psicologia, lugar, a importância do pensamento filosófico, fenomenológico, e nesse sentido, né, estamos vivendo um momento aí realmente importante de articulação de projetos, né, esse encontro aqui é também fruto disso. Então, assim, parabenizar também você e o LabFeno pela iniciativa, um laboratório já consolidado, né, com um lugar bem definido, de muita produção, de reflexões muito variáveis. Então, assim, eu quero também reiterar, né, a importância desse encontro e o agradecimento aí pelo convite do amigo. Nós atuamos aqui no Rio de Janeiro, né, na Universidade Federal Fluminense, mais especificamente no norte do estado, né, no município de Campos dos Goytacazes, na graduação do curso de Psicologia, e mais recentemente, de 2 anos para cá, a gente está integrando dentro do nosso núcleo de pesquisa, né, um núcleo de estudos e pesquisa em Psicologia, Fenomenologia e Filosofias da Existência, a pós-graduação também, onde eu atuo na Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, também em Campos dos Goytacazes, em nível de pós-graduação estrito sensu, né? Então, o nosso núcleo atualmente ele se compõe por 25 integrantes, né? 19 alunos de graduação e 6 alunos de pós-graduação entre mestrado e doutorado, né? E aí seguimos nessa luta, né? Enfim, nas nossas pesquisas, tentando pensar justamente, né, a fertilidade, né, desse diálogo aí com o filosófico e mais especificamente com a fenomenologia no campo da psicologia também, né? Então, legal, legal. Teu programa de pós-graduação em psico? O programa de pós-graduação ele é interdisciplinar. Ele não é exatamente... Interdisciplinar, legal. O programa da psicologia está nascendo, está em processo de construção ainda, no nosso polo da UF, e atuamos, portanto, aí num campo interdisciplinar, que também eu acho que tem sido muito importante, diálogo com diferentes campos, diferentes projetos, diferentes áreas, área, né, enfim, das áreas, né, mais diversas possíveis, um programa chamado Cognição e Linguagem, né? Então, tem sido uma experiência muito interessante também. Legal, é bom o pessoal saber exatamente, saber onde é que a gente está inserido, até para a gente demonstrar a potência da fenomenologia. Ela não está vinculada a um determinado lugar. É muito interessante. E o Crisóstomo também tem um histórico e também tem uma experiência de trabalhar com educação, né? Tem todo um trajeto aí, então veja como as coisas vão se mesclando, né? Então é muito parecido também com a minha experiência. Hoje eu estou aqui no nosso programa de pós-graduação em psicologia, estamos com 5 mestrandos e um doutorando, começou o doutorado agora na psicologia. Eu também estou vinculado ao programa de pós-graduação em educação, com 3 doutorandos e uma mestrando. Então estamos aí abrindo espaço. Isso é muito importante. E eu acho que vai ser importante para eu começar o meu bate-bola. Eu já vou te levantar a bola aqui para você. Acho que a nossa questão aqui fundamental começa com a seguinte preocupação, que é o diálogo entre filosofia e clínica. Eu queria que você começasse nessa direção. Eu acho que é uma questão preliminar fundamental, Adriano. A gente refletir esse dia, eu acho que é fundamental, realmente. Eu diria que é um desafio que pulsa constantemente nas nossas reflexões, né? Quais são como lidar com esse diálogo, quais são essas eventuais fronteiras, né, entre 2 campos distintos, evidentemente, né? Filosofia, né, e psicologia, né, tem as suas especificidades, sem sombra de dúvida,
mas em que medida esse diálogo é um diálogo possível, sem que ele, eu diria que assim, sem que ele se deixe seduzir pelos extremismos, né? Pelas dicotomias Uhum, 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 na nossa tradição de pensamento, que ao mesmo tempo se precaver de um certo abstracionismo, que muitas vezes a gente acaba, uhum, né, ouvindo muito, né, isso, os riscos desse diálogo ser um diálogo da filosofia com a psicologia, da filosofia com a própria clínica, ser, portanto, assim, uma aproximação que, de certa forma, é, é, é vivida como uma espécie de uma desconexão do real, né, vamos dizer assim, né, uma coisa mais uhum, trata, né? Então, assim, ao mesmo tempo de não se deixar seduzir, né? Muitas vezes por esse lado, de um certo extremismo, mas também não por um outro lado que é também, eu diria que um descuido, né? Um certo descuido, uhum, né, de um diálogo que também, por outro lado, promova apropriações em alguma medida, né, talvez em alguma medida um pouco reducionista, né, um pouco mais, eu diria que talvez mais instrumentalizável, também que eu diria que também é também um sucumbir a um outro processo histórico, uma uhum, histórica, né, de instrumentalidade, intervencionismo, né, uma coisa mais no âmbito objetal de uma, né, como se fosse uma espécie de fundamentação teórica de uma prática concreta, né? Isso que também uhum, fica de forma muito historicamente muito forte na psicologia, né? E também na clínica, né? Ou seja, a clínica como os próprios, né? A própria nomenclatura dos nossos espaços clínicos na universidade denota muito isso, denuncia muito isso, né? Os SPAs, né? uhum, Isso de psicologia uhum, aplicada. Então, assim, essa atenção também que eu creio ser fundamental, né, de que não se torne exatamente uma apropriação do ponto de vista mais ferramental, entende? E aí sim, isso, uhum, né, sai de um lado mais abstracionista e vai para um outro lado um pouco, eu diria, mais uhum, arriscado dessas apropriações, um pouco até que podem vir até atrair apressadas, isso, uhum, atrair um pouco a própria legitimidade do campo da reflexão filosófica, né? Ou seja, uhum, uhum, né, a sustentação de um grau mínimo de estranhamento necessário, mas que muitas vezes sucumbe, uhum, né, a essa postura, eu diria que talvez um pouco mais instrumental. Né? Então, eu acho que é um diálogo, eu acho que esse diálogo sobre uhum, uhum. a interface e a interação entre esses campos é um diálogo muito fértil e eu acho que é uma questão preliminar fundamental para a gente estar pensando juntos mesmo. Vê se você concorda comigo. É importante destacar que são dois campos distintos. Não são campos que se interpõem, que se justapõem ou que se substituem. É importante destacar, vou fazer aqui um conjunto de ideias para ver se você concorda comigo. É importante destacar que a clínica nasce num determinado contexto, determinado continente, de uma ideia de continência, num determinado, com uma determinada direção. Foucault é muito claro com isso. Perfeito. Há uma dimensão pragmática na clínica que é fundante e necessária, diga-se de passagem. A filosofia, por outro lado, e aí a gente pode imediatamente já fazer a ponte com a fenomenologia, né? Acho que talvez a gente concorde em definir a fenomenologia como um cuidado com o pensar, é exatamente uma reflexão continuada e ininterrupta a respeito da própria possibilidade do pensar que nos leva, inevitavelmente, mas não necessariamente, para uma discussão sobre a inevitabilidade do próprio existir. Talvez aí as coisas se encontrem, mas são campos distintos. Né? Então veja se a gente está concordante. É muito comum uma apropriação apressada. Eu costumo dizer, acho que eu já escrevi isso em alguns textos, esse ano está saindo inclusive mais dois textos nessa direção, eu costumo dizer que a fenomenologia ela tem uma característica na psicologia brasileira que ela se tornou um adjetivo. Então ela se tornou uma coisa secundária que acompanha um aparente continente anterior. Clínica fenomenológica, psicologia fenomenológica existencial. Eu gosto de inverter. Né? Nós temos uma discussão no nosso laboratório que é, ao invés de falarmos em psicopatologia fenomenológica, vamos falar em fenomenologia da psicopatologia. Ou seja, vamos inverter.
Com isso eu estou dizendo, não são coisas inconciliáveis, não são terrenos absolutamente separados. Pelo contrário, são necessários ao diálogo. Mas esse diálogo, e aí eu devolvo a bola para ti, esse diálogo tem que ser compatível com a ideia de fenomenologia como uma busca radical para os fundamentos. O que você acha disso? Eu acho que, perfeito, concordo integralmente com você, e eu acho que quando você fala, isso que você acabou de falar, né, uma busca radical e intensa, né, pelos fundamentos, né, que isso caracteriza fundamentalmente a fenomenologia nasce exatamente com Russell a partir de um olhar de estranhamento, né, sobre essa apressada, né, historicamente muito consolidada e muito recorrente relação aí do mundo teatro de uma forma tão claramente, porém veladamente separada, cindida, não é? E a fenomenologia nasce justamente com a proposta desse estranhamento. Eu diria que, assim, e fazendo o link com o que a gente começou a conversar, né, a fenomenologia, eu diria que talvez seja uma legítima representante do pensamento filosófico mais originário, né, no seu sentido mais fundamental, né, filosofia Uhum. né, daquilo que vai se chamar, né, do fundamento, da arqué, sentido de ser da filosofia, que é o ato de estranhar, o ato de pensar. E aí eu concordo plenamente com você. Eu acho que a filosofia, de certa forma, a fenomenologia busca sustentar esse elemento fundamental, né? E nesse sentido, torna-se inevitável que se coloque em cena o estranhamento sobre justamente os preceitos fundantes, que eu chamo de fundamento, Uhum. né? Uhum. Uhum. Então, nesse sentido, é absolutamente, eu vejo como uma decorrência inevitável, e que muitas vezes concordo com você que não acontece, uma Uhum. decorrência inevitável de que a busca de um diálogo com a fenomenologia não pode prescindir da sustentação de um permanente exercício de autoestranhamento, Uhum. próprio diálogo, e, consequentemente, diálogo clínico, né, um próprio estranhamento, sustentação de estranhamento do fundamento da clínica que se faz nesse possível diálogo. E que muitas vezes, Uhum. concordo com você, que muitas vezes nos dá uma sensação de que isso acaba escapando, né, e que essa relação acaba sendo uma relação mantenedora daquilo que, em tese, a fenomenologia nasce para criticar. Uma reificação, tanto, né? Uma Uhum. modificação das práticas, né? Uma relação intervencionista, né? A partir de um sujeito num outro sujeito, uma relação homem-mundo mais cindida e que, portanto, indivíduo-meio, como possa Uhum. pensar. Então, eu diria que o que você falou é absolutamente fundamental e linka com o início da nossa conversa. A fenomenologia é como se fosse um campo de pensamento que se origina da filosofia. A fenomenologia guarda uma relação, né, muito íntima de sustentabilidade desse elemento do estranhamento a partir do questionamento dos pressupostos, que é justamente, Uhum. né, inicialmente Russell vai pensar. Né? Então, eu diria Eu acho que. Veja. que eu Fala, acho que Jonathan. ser fiel, né, exatamente aquilo que se propõe originariamente a fenomenologia, Uhum. estar atento para esses sequestros históricos mais reducionistas, Uhum. com a história da própria psicologia, como você falou, e, consequentemente, da clínica, como Foucault nos apresenta. Uhum. A gente tem que ter assim, certos cuidados, né? Acho que o bate-papo aqui, a função exatamente é anunciar, né? Tem uma fala, é importante dizer aqui que nós temos dois pesquisadores que trabalham em tese em campos bem diversificados de leitura. Eu sou um leitor russeliano, fundamentalmente, o Crisóstomo é um leitor heideggeriano, fundamentalmente. E, veja, mais importante ainda, por isso que eu até fiz questão de que a gente tivesse batendo esse papo, é um diálogo absolutamente possível e necessário. Né? São caminhos diferentes. Né? Você usou uma palavra que eu acho fantástica, o estranhamento. Acho que pouca gente lembra que essa palavra grega, taumazen, é uma palavra aristotélica. Ela vem exatamente dizer daquele lugar da filosofia. Tem uma fala tem um texto do Emmanuel Carneiro Leão sobre os pensadores pré-socráticos, né? Quando ele fala da cisão histórica que se construiu com o advento da filosofia,
aonde se delimitou o papel da filosofia apenas como um pensar, né? Ora, colocar a filosofia ou a fenomenologia como somente um pensar já é sim cindir a própria realidade do pensar, né? Eu gosto de brincar com os alunos que é o seguinte: o que é fenomenologia? Fenomenologia é brincar com a própria condição de pensar. É fazer aquela pergunta que a gente esquece de se fazer depois que cresce. A gente só se faz quando é criança e que parece cacofônica, né? O que é que eu penso quando eu penso aquilo que eu estou pensando? Como é esse pensar, né? Eu acho que esse é o exercício que a fenomenologia nos coloca. E aí eu te pergunto, já aproveitando, porque acho que tem muita coisa para a gente discutir, eu espero que isso aqui realmente seja o pontapé inicial de uma grande abertura, né? Como eu dizia no início, a clínica se constrói num lugar de fazer, né? E a gente está falando aqui da fenomenologia e da filosofia como lugar do pensar, não é? Como é que você vê essa interseção? Pois é, eu acho que não dá para falar sobre isso sem exatamente, eu diria que sublinhar o que você trouxe aí, né, e que Carneiro Leão, né, relembra, né, dessa importância de uma espécie de uma cisão, né, como se fosse um momento, né, decisivo na história da Uhum, tradição do pensamento, que é aí esse momento de transição, claro que não é tão, né, tão pontual assim, mas certamente de vocações, né, distintas no âmbito de um pensamento mais originário, né, pré-socrático, para o campo do pensamento grego nos pensadores mais, né, enfim, mais clássicos, né, a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles em diante, né? Eu diria que isso realmente, eu diria que essa realmente é a questão fundamental, porque eu acho que aí se inaugura exatamente, né, aquilo que a gente vai chamar também na própria filosofia. Você foi muito feliz quando fala sobre um caminho, né, que é o nascimento, assim, a partir do estranhamento, os diferentes modos de estranhamento configuram caminhos diferentes de diferentes filosofias, né? E que não raramente essas filosofias se consolidam muito comumente a partir da reificação, sustentação, afirmação de uma decisão histórica que se dá nesse momento, que é essa cisão homem-mundo, que deriva para o campo do pensamento humano, principalmente da ciência, né, da relação sujeito-objeto, né? E aí é como se fosse aquilo que a gente vai, né, pensar, assim, esse é o germen inicial das chamadas filosofias da subjetividade, né? Como se, né, os campos de pensar que se sustentam, né, e que se subsidiam fundamentalmente a partir da afirmação de uma hegemonia do sujeito, né? Sujeito pensante, né, sobre o objeto a ser pensado, né? E aí, portanto, daí deriva, né, toda a tradição do pensamento muito forte, muito importante essa relembrança sua, né, disso que o Carneiro vai trazer, e que também nos faz, eu diria que assim, frisar, relembrar, né, um importante campo de pensamento muito resgatado por muitos pensadores fenomenológicos, que é justamente o pensamento pré-socrático, né? uhum, Tão uhum. distinta, né? Que diferentemente de uma tradição mais cindida, né? Isso que a gente acabou de falar, que inclusive o próprio, né, Heidegger vai chamar de tradição da metafísica também, mas que sustenta, né? Busca né, um estranhamento mais sustentador de uma cosmologia, de uma cosmovisão, de uma compreensão mais ampla, mais integrativa, portanto, que vai se compreender como dialética, né, ou mais integrada. Eu diria que esse é o aspecto fundamental. E aí eu acho que isso dialoga fundamentalmente com o que você traz a respeito do pensamento como fazer, a questão do fazer. Uhum, uhum, E fazer é esse que caracteriza, né, a ação, né, do profissional, da psicologia, né, ou não, que é uma outra discussão também, mais uhum, aprofundada, mais à frente, né, no campo da clínica. Né, qual a uhum, especificidade desse fazer? E aí, evidentemente, como você relembrou agora há pouco, nada estranhável que esse fazer ele nasça justamente com um DNA, com uma certa identidade intervencionista, né, de alguém uhum, uhum, real este alguém que busca esse espaço justamente movido por um sofrimento, né? Então, uhum, acho que a especificidade desse fazer, quando a gente se propõe a
a dialogar com a fenomenologia, esse fazer ele precisa ser repensado. Né? Esse fazer não é um fazer qualquer quando a gente se esforça para sustentar, né, um diálogo com um pensamento que, por origem, né, vai resgatar um estranhamento dessa cisão que sustenta a possibilidade de um fazer interventivo. E aí, portanto, seria um contrassenso, exatamente, né? Pensar no fazer do ponto de vista mais da ordem técnica, instrumental, isso que a gente chama mais da ordem intervencionista, né, do sujeito sobre um objeto de pensamento ou intervenção, sendo esse objeto de intervenção a subjetividade humana ou do sujeito, né, como se queira pensar, não pode se abster de uma reflexão sobre os fundamentos. Aí volta no que você falou, né, sobre o fundamento constitutivo do próprio pensar fenomenológico, que resgata, portanto, um estranhamento dessas cisões que se afirmam nas práticas cotidianas instrumentais. Né? Então, eu diria que falar sobre esse fazer nos convoca obrigatoriamente a repensar um estatuto ontológico do que é fazer, né? Numa dimensão ou mais, né, vamos dizer assim, sustentadora da hierarquização do sujeito sobre o mundo, sobre o real, ou não, né? Ou se sustenta uma dimensão co-pertencente, mais dialética, mais integrada, mais, né? Isso penso ser fundamental. Por outro lado, aí você traz de volta uma questão que é crucial. Há uma dimensão ontológica natural, vamos dizer assim, na própria clínica. Né? A clínica é, sim, um lugar privilegiado. Eu gosto de definir a clínica como lugar privilegiado para o encontro com o humano. Privilegiado aqui tem um caráter de não especificidade enquanto assim o único lugar. Não é o único lugar. O humano se dá na vida. Dilthey já coloca isso de uma maneira muito clara. Kierkegaard, então, para quem gosta da dimensão existencial, é o primeiro a chamar isso. Né? A vida se dá na vida. Mas a clínica é um lugar privilegiado. Sim, é um lugar privilegiado. É um lugar antropológico privilegiado. É um lugar onde se pode delimitar uma dimensão ontológica. Aliás, os grandes autores contemporâneos da fenomenologia estão trazendo exatamente essa questão. Você pega os textos do Dan Zahavi, você pega Lois Adz, você pega Sean Gallagher, estão exatamente chamando para a necessidade de pensarmos o lugar ontológico que foi perdido por conta dessa instrumentalização e essa exacerbação. Por outro lado, vamos problematizar agora, não podemos transformar o lugar da onticidade na ontologia. Não podemos sobrepor. Há um lugar da clínica que é ôntico, que eu não posso escamotear. Concorda comigo? Perfeito. Em outras palavras, eu estou dizendo, tem o lugar da clínica que não é o lugar da filosofia, que não é o lugar da ontologia, que não é o lugar da fenomenologia. Como é que você vê isso? Eu acho que isso é muito importante, até para a gente depois, não vai dar evidente para a gente discutir isso, eu acho que você pontuou assim rapidamente, que seria assim, a clínica também não é o lugar privilegiado de uma determinada profissão. Né? Não é um profissional, não é o profissional que ocupa a clínica, né? É a clínica que ocupa o profissional. E aí você tem uma diferença, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Mas para mim é muito importante isso, me parece que há uma grande incompreensão. Eu até diria, vou ser um pouquinho mais radical aqui para jogar a bola bem alta, tá? Vou te fazer aqui o famoso saque Jornada nas Estrelas, lembra? Né? Eu acho que há uma simplificação muito grande, muitas das vezes, dos conteúdos ontológicos quando eles são transpostos para a clínica. E aí a gente cria um romantismo imenso de dizer e de se colocar ali. É uma coisa bem psicanalítica, bem perversa, bem narcísica, né? Que é o lugar do poder, do pensar, né? Do terapeuta, do lugar da clínica. Estou aqui lembrando de quantas e quantas interpretações simplificadas eu já ouvi falar ou li, por exemplo, de um dos meus filósofos prediletos, que é Martin Buber, né? De criar um campo ideal magnífico dentro da clínica. Não, o lugar da clínica é o lugar do ôntico, é o lugar da hora marcada, é o lugar de um sofrer, é o lugar, como dizia Freud, da alcova, onde você fala aquilo que não se fala em casa, né? É o lugar que você paga. Nós somos de certa maneira, nós temos muita coisa, vou falar uma coisa bem chocante agora, nós temos muita coisa próxima da prostituição, que a gente não leva em consideração. E aqui eu estou falando de um modo positivo,
extremamente positivo que a gente tem que pensar. Fala para mim, então, um pouquinho como é que você pensa essa duplicidade ontológico e ôntico. Legal, legal. Olha, eu não posso deixar de voltar aí. Acho maravilhoso que você trouxe do fundo do baú do Bernard sacando lá o Jornada na Estrela no Maracanãzinho, que chegou a bater no teto do No Maracanã. Maracanã. Exatamente. Grande tricolor. Tem hora que fura o teto, tem hora que bate no teto. Olha o problema aí. Mas então, eu vou começar pelo final. Vou começar por uma expressão que você usou no final, dessa duplicidade, né? Ontico-ontológica, né? Eu vou começar pelo final, Adriano, porque eu diria que assim, essa duplicidade ela pode assumir, vamos dizer assim, né, uma conotação não só do ponto de vista racional, do ponto de vista intelectivo, mas do ponto de vista mesmo vivencial, experiencial. Ela pode, eu diria que uma conotação, eu diria que mais alternadamente de modo binário e dicotômico ou de uma dimensão mais dialética. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o resgate, justamente, de uma anunciação fundamental do pensamento fenomenológico, que é a questão da dialética do velamento-desvelamento. Né? Eu acho que é um lugar definido que precisa comportar uma certa ausência de lugar definido também. Isso dialoga muito intimamente, que aí, como você falou, isso vai trazendo muitos pontos de intersecção e a gente, né, vai abrindo com o tempo, com outras oportunidades, mas isso dialoga muito com um dos temas fundamentais que eu estou começando a pensar, querendo pensar agora no meu pós-doutorado a partir do mês que vem, que é justamente a ideia central, determinante para que se possa compreender um pouco melhor essa ideia da dialeticidade fenomenológica hermenêutica, que é a questão da Gelassenheit, né? Ou da Height, que é justamente na sua origem na ideia de desprendimento ou desvelamento. Enfim, então, eu diria que a grande, não vou dizer saída, porque não há saída, né? Mas eu diria que talvez a grande estratégia metodológica, analítica, é a gente poder rever em que medida, né, o real, a nossa relação com o mundo, assim, está na sedução que a gente vai afirmar que é um lugar ou outro, e não é um lugar ou outro, é ambos, né? Aí é que é a questão é o lugar também do não lugar. É o lugar que comporta a hora determinada, é o lugar que comporta um dia marcado, é um lugar que, né, que exatamente tem a ver com essa dimensão ôntica, pragmática, como você falou, o lugar de um sofrimento, o lugar de acolhimento, entende? Mas é como se fosse uma espécie de que precisa haver, né, eu diria que assim, um vigor sustentador, eu diria que da insustentabilidade dessa definição estática, enquanto o sofrimento é um sofrimento caracterizado por uma relação, eu diria, externa e interna, do mundo sobre mim, minha com o mundo, entende? Ou seja, que se consegue comportar um estranhamento mais radical dessa tradição histórica do pensar, dicotomizante, essencializante, e que muitas vezes é redutora, né? E que, na verdade, portanto, abra espaços também que, né, e aí eu vou, mais uma vez, dialogando com a questão da serenidade, é um sim e não simultâneo, a capacidade de uma imanência. Acho que esse é um grande debate que a gente traz, que a gente também muitas vezes trava sobre a ideia da imanência transcendental, né? Essa dimensão do híbrido, essa dimensão, né, do híbrido dialeticamente constitutivo, e que, portanto, precisa estar atento para a não negação do seu campo pragmático, historicamente pragmático e ôntico necessário, constitutivo da clínica, não pode reduzi-la a um espaço de não abertura, de estranhamento dos preceitos constitutivos da própria clínica e do sofrimento que se anuncia. Nesse sentido, a pragmaticidade é colocada sob júdice em alguma medida. Nesse sentido, a objetividade é colocada sob júdice em alguma medida. Né? A objetividade dessa relação mais cindida, né, do lugar determinado, e clínica como um lugar determinado também. Né? Mas precisa comportar uma dimensão de indeterminação. Eu diria que talvez essa seja, né, a grande chave. A questão fundamental também é que essa chave ela não está exatamente na ordem. Na ordem de uma dimensão puramente intelectiva, irracional, entende? Porque senão ela volta de novo, voltamos a recair sobre um certo intelectualismo, um certo psicologismo, entende? Que
atrai, que pode vir a atrair justamente isso, que são os fundamentos do pensamento fenomenológico, né? Então, eu acho que realmente é uma discussão extremamente importante, né? Mas eu acho que assim, o fundamental talvez nisso é a gente mergulhar nessa discussão, né? Muito atento, eu diria que assim, em tempos de Covid-19, né? Com máscaras protetivas assim, contra o vírus, protetivas do vírus da contaminação histórica, de que assim, é pragmático, né? É ôntico ou é ontológico? É ambos, porque não tem como não ser só uma coisa, né? O pragmático navega de certa forma, assim, né, se embrenha de uma dimensão objetal, né, de uma dimensão mais e linear e de causa e efeito, que não esgota a possibilidade de sentido do real, né? Como, por exemplo, o espaço de estranhamento do lugar do sofrimento, do lugar de como esse indivíduo, como essa pessoa que busca em momento de sofrimento a clínica, qual o lugar de participação dela nesse lugar do sofrimento, esse contexto histórica que se dá com ele sendo um partícipe, né, direto, né, nessa história. Então, eu diria que assim, é um lugar híbrido mesmo. E aí talvez seja grandes desafios mesmo, porque se você, como bem disse, e lembra, a clínica nasce de uma dimensão pragmática, instrumental, ôntica, mesmo, lugar de sofrimento. Foucault fazer isso de uma forma muito clara, é quase como se fosse uma espécie de ela lutando contra ela. Sim, sim. É como se fosse isso. E essa luta é ininterrupta. Talvez a gente não tenha clarificado, nós estamos até agora falando, para mim, do grande fenomenólogo de toda a existência que chama Heráclito de Éfeso. Nós estamos falando só de dialética. Até agora nós estamos falando disso. É o mesmo caminho de ir é o caminho de vir, quem sobe desce. Né? Nós estamos falando disso. Perfeito isso que você está trazendo. Nós estamos trazendo a dialética. Aliás, um autor caríssimo para Heidegger. Tem um estudo brilhante, né? com Fink. Acho que com Fink tem um texto, né, sobre Heráclito, com Fink, né? Perfeito. Belíssimo, também tem um texto brilhante sobre Parmênides. A gente poderia aqui depois, nossa, seria mais horas e horas a gente discutir Parmênides e Heráclito, a dominância do pensamento metafísico, que acaba caindo nessa instrumentalidade. Exatamente. Mas acho que isso é muito importante. Você está trazendo uma questão da duplicidade como dialética. Isso. E aí, lá atrás, passou uma fala sua que eu não posso deixar de pontuar. A gente não pode dizer qual é o caminho, porque isso se transformaria numa receita. Se isso é uma receita, então a gente estagnou novamente, não é? Há uma dimensão dialética na clínica, muito curiosa. Isso eu aprendi com o meu mestre Rogers, que muitas das vezes o grande fazer é um não fazer. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Volta no que estávamos falando, da questão do fazer. Exatamente. Da mesma maneira que o lugar do sofrimento, muitas das vezes, tem que ser o próprio lugar da experiência. E que o caminho se constrói nessa dialeticidade, como você resgatou, Heráclito, nessa dialeticidade irredutível a uma síntese estática e atemporal, única, estática. Né? Então, essa também é uma outra grande questão. Né? Assim, qual é o caminho? O caminho se faz ao caminhar. O caminho se faz justamente por uma espécie de inteireza, né, do estar presente no caminho, né? E essa inteireza ela tem uma relação muito direta com o estranhamento dos lugares definidos, e a gente estava falando lá atrás sobre os lugares, né? E que, portanto, ela não consegue ser redutível a um definidora, ou seja, a um caminho único, a um conceito, né, a um modo de agir, né, que seria exatamente como você falou, seria uma traição àquilo que é o pensamento dialético mais originário, inconcebível a uma síntese única, atemporal e estável, que é o, né, do pensamento. Então é exatamente isso. Estamos falando de dialética o tempo todo, né? Estamos falando disso que é uma sustentação de um lugar não lugar, de um fora, em alguma medida, né, de uma imanência transcendental, em alguma medida, né, e que, portanto, evidentemente, isso nos
eu diria que algo do ponto de vista cultural, histórico, da história do nosso pensamento, é como eu costumo brincar às vezes no meu grupo de pesquisa, eu costumo dizer o seguinte, né, esse mundo, né, vamos dizer assim, essa cultura histórica, né, hegemônica, enfim, metafísica, de pensar essa relação homem-mundo, sujeito-objeto, né, e eu brinco assim, é como se fosse, se você pega um peixinho, pega um peixe, né, você vai lá na praia, no rio, não importa, você tira um peixe, pesca um peixe, né? Você tira o peixe da água, né? É como se a gente tentasse imaginar, né, o que o peixe está sentindo naquele momento. O peixe está desesperado, porque o peixe ele nasceu, cresceu, viveu na água. Então, assim, no momento que ele sai da água, é um caos, né? Assim, é uma desordenação. Né? Ele está louco. O mundo é água para ele. O mundo sempre foi água para ele. No momento que ele sai, é um pouco disso, né? É um pouco falando, né? Eu acho que a gente é debitário de uma história, de uma tradição de pensar, né? Inequivocamente, como a gente falou lá atrás, sobre bases, né? E essa relação dual, né? Esse binômio inequívoco sujeito-objeto. Tudo bem? Né? A história do pensamento é a história dos binômios, né? Binários, né? Dos opostos, chamados né, que se antagonizam e é uma coisa ou outra. Então, assim, eu diria que a história do pensamento, né, de onde provemos, né, somos debitários de uma historicidade aí milenar, que pensar é objetificar, é reificar, é conceituar, é representar. Né? O exercício do pensar se resume a isso. Né? E não temos como fugir disso. Fugir disso é muito difícil, é quando você traz Carneiro, né, quando ele vai trazer também lá o pensamento, a questão do pensamento, né, da ordem né, da reflexão, né, ou é justamente essa convocação a um grau de subversão a uma dimensão histórica que é muito difícil para a gente. Né? E aí, claro, evidentemente, a clínica se insere nisso, né, porque advém psicologia, advém de uma tradição do século XIX, né, de cientificidade a partir dessa reificação de um olhar mais cartesiano, mais inequívoco, sujeito-objeto, né, substância enquanto materialidade, substância enquanto imaterialidade, ou seja, uma compreensão substancializante do mundo, das coisas, do que elas são. Então, eu diria que é como se fosse assim, né, eu acho que sustentar um vigor mais originário pré-socrático meio que convidar as pessoas a serem peixinhos fora d'água nos primeiros instantes. Elas ficam desesperadas. É louco mesmo. Imediatamente retorna para o rio. Aí volta para o campo, né, do cotidiano. Foi uma imagem interessante essa que você usa, porque é um paradoxo e uma metáfora muito curiosa, que você vai encontrar em alguns autores até que trabalham com psicologia fenomenológica, até mesmo Einstein, que vai, de certa maneira, dizer isso. Né? O paradoxo do peixe, que é mais ou menos o nosso. Ele só se percebe um ser da água quando ele tem que sair. E aí tem o paradoxo da consciência, onde eu só tomo consciência no meu desespero de estar fora da água e aonde eu me reconheço no meu próprio contexto, no meu próprio continente, que é a água. Eu acho que é uma boa metáfora para a gente pensar. Eu acho que esse exercício de estarmos pensando na dialética também nos ajuda a pensar, por exemplo, e o momento atual é fantástico para se pensar essa transitoriedade da própria clínica, porque a gente se acostumou aí a pensar uma clínica X. E agora tivemos que repensar o próprio lugar dessa clínica para uma clínica Y. Você deve estar tendo esse tipo de discussão, a gente teve aqui também a discussão. Quantas e quantas vezes eu ouvi falar da inviabilidade da clínica online. Quer dizer, é quase uma negação do processo histórico do ser humano. Quer dizer, nós estamos caminhando na frente, mas eu estou olhando para trás, como se eu fosse uma coruja, né? Acho que a fenomenologia nos ajuda a pensar essa própria transitoriedade do lugar do fazer, não é verdade? E uma outra questão, né? Estou aqui olhando aqui para o horário para ver quando eles vão nos cortar, daqui a pouco, mas assim, tem uma outra questão. Nós somos vítimas, de certa maneira, da linguagem. Nós temos que nós temos que nos apropriar das palavras. E as palavras, elas não contêm os significados, né? Os significados transcendem os significantes. E eu acho que essa é uma preocupação muito, muito cara para mim, para se pensar a chamada clínica ou a psicologia. Isso aqui a gente vai ter que depois voltar. A gente vai ter que combinar um dia com você, com outras pessoas, com os outros nossos colegas, para a gente discutir o famoso jargão, que para mim é
é uma espécie de grande mistério, né? Que são as disciplinas que a gente tem que dar na faculdade, né? Não sei na tua faculdade como é o nome. Na minha se chama Psicologia Fenomenológico-Existencial. Eu costumo dizer que eu não entendo absolutamente nada do que significa isso, muito menos o que significa este hífen, que junta duas coisas que podem ser separadas, tranquilamente. E, em geral, eu levo aí umas 2 ou 3 aulas só para desconstruir o conceito. Estou usando a ideia do nome da disciplina como metáfora para a palavra. A gente tem que usar a palavra. Eu tenho que falar cuidado. E ao falar cuidado, parece que ali eu aponho, eu coloco todo o conjunto de significados que está preliminarmente previsto em mim e que eu nem cheguei a combinar com o outro. Mero detalhe, eu estou dizendo cuidado. Eu cuido de você. Olha que interessante. Olha que palavra legal. Eu cuido de você. Né? Mas você perguntou se o outro quer ser cuidado, por exemplo? Se ele está disponível a ser cuidado? Se o tipo de cuidado que você está oferecendo a ele é o cuidado que ele deseja? Que ele tem condição? Percebe? Então, nós somos vítimas das palavras. Né? É um tema que a gente pouco discute. Eu acho que pouco se discute sobre fenomenologia da linguagem, pouco se discute sobre... essa é uma preocupação minha, acho que você concorda comigo. Pouco se discute sobre o sentido implícito naquilo que está no discurso heideggeriano, que é um discurso extremamente complexo. Né? E a clínica, muitas vezes, parece que faz uma identificação pragmática das estruturas discursivas fenomenológicas que têm suas diferenciações. Basta ver os conceitos fenomenológicos como são apropriados diferentemente. Não adianta aqui, a gente pode aqui depois, em um outro momento, só parar para discutir, por exemplo, intencionalidade. Parece que todo mundo entende, todo mundo define intencionalidade de um jeito, que em geral é um jeito que nem russeliano é quase brentaniano, mas aí todo mundo interpreta do mesmo jeito, né? Não, você vai a Sartre, você vai ter um conceito de intencionalidade. Você vai a Heidegger, você vai ter uma outra ideia de intencionalidade. Você vai a Brentano, é outra ideia de intencionalidade. De que se fala? Então, tudo isso para dizer, clínica é um lugar também onde a gente pode se tornar prisioneiro, né, de um conjunto de metáforas. Né? O que você acha disso? Eu acho que é inevitável, como você falou, as duas coisas. Primeiro, a questão das supostas viabilidades, né, que a gente constrói. Quer dizer, na verdade, quando a gente afirma que alguma coisa é inviável, a gente está trabalhando com pressupostos, né, podem não ser claros, mas muito pré-determinativos do que é, do que não é, enfim, como você falou, uma cadeia de significantes cujos significados ficam reificados. Né? E aí, né, porque a vida não cabe nisso, né? E a vida vai mostrando o quanto, às vezes, né, a gente é traído pelas próprias palavras. Então, eu acho que a questão das inviabilidades, como você falou, eu acho que é fundamental uma atenção em relação a isso. E, no fundo, fazendo um link com o que a gente falou anteriormente, eu diria que vivemos um momento disso que é a questão do peixinho fora d'água. E eu acho que é uma questão fundamental que você trouxe, porque a clínica, né, o que é esse lugar do sofrimento? Né? O lugar do sofrimento é o lugar do peixe fora d'água. Né? É o lugar de uma anunciação de mundo que não se comporta, né, aos elementos previamente determinativos, tais quais se pensava. Né? E aí a vida não se sustenta. E aí a gente vai para a questão exatamente, né? Pensar isso é pensar os fundamentos que sustentam essa. Né? Eu diria que essa. E aí, inevitavelmente, chega no que você traz em relação à questão da linguagem. Quando fala, e aí voltando, resgatando o que você anteriormente falou, o lugar da clínica, tudo isso está junto. Né? Porque, por exemplo, faz aí a questão do cuidado, né? Eu também estou de olho aqui no tempo para a gente não ser cortado. Tá faltando uns 2, 3 minutinhos, vamos lá. Pois é, mas só muito rapidamente, né, a questão do cuidado, porque historicamente a clínica é compreendida como um lugar do cuidado. Né? Agora, a pessoa quer ser cuidada, a questão é que cuidado é esse? E eu diria que, necessariamente, ainda é o que é cuidar. Sim. O isolamento dos grandes hospícios era um tipo de cuidado. Exatamente. Não podemos tirar essa historicidade, não é verdade? O eletrochoque era um tipo de cuidado. Exatamente. Não é? Exatamente. E aí, tirar essa historicidade, eu diria que é uma espécie de ignoramento dos fundamentos constitutivos, entende? Esse campo de uma meio que naturalização, como você falou, dos termos. Né?
né? Uhum, uhum. Eles são históricos. Né? São históricos, que a gente não pode é, 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 deixar na história como se fosse uma coisa que não existe mais, senão a gente corre o risco de agir que nem o Talibã, né? A gente destrói o grande Buda para dizer que ele nunca existiu, É não é verdade. verdade? Como se a gente fosse então suplantar. Eu acho que a história da humanidade é um pouco a história do esquecimento disso tudo, né? Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para discutir. Estamos aqui com 1 minutinho antes de cortar. Então, assim, só para a gente tentar dar uma amarrada, que não é uma amarrada, mas eu diria, vamos dar um pontapé para Isso, uma próxima. perfeito. Eu já quero aqui te convidar para a gente depois. Agora, a gente vai inverter, você vai fazer pelo seu núcleo, para a gente conversar de novo. E eu vou soltar aqui uma bomba para todo mundo pensar, para a gente depois e pensar depois. Fenomenologia, É. 2 pontos. Russell ou Heidegger? Olha só, que beleza. Né? E aí já coloca assim 3 pontinhos, depois do 3 pontinhos, depois do ponto de interrogação. E uma outra questão, assim, fenomenologias, no plural. Tá? Eu já tenho a minha resposta. Mas se você topar, a gente já agenda aí, sei lá, semana que vem um outro bate-papo. Quanta gente, a não ser que você for sair de casa, eu não vou sair de casa. Não, não. Mas está Né? topado. Tá topado. Então, Eu acrescento, ligando as duas questões, eu colocaria um ou barra E ou E barra O, que dá mais sentido aos 3 pontinhos que vem depois. maravilha. Então tá fechado. Tá fechado. Então, assim, antes que cortem a gente, vamos despedir, vou agradecer enormemente a tua disponibilidade, que bom que deu certo, Uhum. que bom que eu consegui fazer pela primeira vez, vamos agora tentar, né, estamos aqui nos acostumando com essa nova realidade, e que bom que teve bastante gente aqui, eu não, peço desculpas não ter conseguido acompanhar aqui os chats, estava assim, muito preocupado, né, minha primeira vez, mas está aqui o convite, vamos ver se semana que vem a gente avisa o pessoal, ver se a gente topa outro bate-papo. Combinado. Por mim, mesmo bate-hora, mesmo bate-local. Tá marcado. Então, suas despedidas, Ok, para eu querido. poder fechar aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Eu não consegui também, né? Eu também sou tal qual você. A gente já passou 2 anos, a gente é meio que complicado isso, mas parece realmente que teve um apelo bacana. Espero que tenha sido prazeroso para todos. E tamo junto aí. Sexta que vem, tamo junto aí para mais um desafio. Será um prazer. Então, vamos combinar. Grande abraço, bom Abraço. dia, bom almoço e bom fim de semana. Valeu. Valeu, Abraço, querido. Tchau, tchau, tchau. tchau.